Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Nosso convidado de hoje é o médico Dr. José Tasca. Ele é especialista em terapia intensiva e também é especialista em cardiologia. Tasca, é um prazer te receber aqui no programa. O prazer é meu, Luciano. E poder explicar um pouco, para os nossos telespectadores a respeito do CRM, que é hoje que nós vamos conversar sobre isso, né? E um pouquinho também de UTI, né? Eu acho que o CRM é um assunto que a maioria da população desconhece, que até existe uma delegacia do CRM aqui em Poços, né? Eu acho que o CRM está ficando conhecido pela sua atuação, Luciano, e os colegas também estão aprendendo a utilizar o CRM como um mecanismo de proteção e de ajuda. Tasca, agora há pouco você falou por que proteção aos colegas, né? Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho por que dessa proteção aos colegas e também o que vem a ser o CRM, né? Para o pessoal que está nos assistindo. Então, eu disse proteção porque se o médico atuar dentro das normas éticas, ele está protegido. Se ele atuar fora das normas éticas, ele está exposto a processo, a denúncias, enfim, a uma série de outras atividades repressivas, né? Então, o médico hoje, ele tem que se ater e se apegar cada vez mais às normas éticas emanadas do Conselho Federal de Medicina para que ele faça uma medicina respeitada e uma medicina sem ser defensiva, isto é, sem você estar o tempo todo se defendendo de processo e de denúncia. Que acho que não é o correto isso. Acho que todo mundo tem que trabalhar e decente, né? Eu acho que a figura eu tenho certeza que a figura do médico, apesar de se desgaste todo que ele sofreu, dessa mudança social, ele é uma figura muito marcante, muito importante para a sociedade. E é uma profissão extremamente difícil e extremamente custosa, tanto em dinheiro, quanto em tempo, quanto em dedicação, quanto em Exatamente. sacrifício, e ela não pode ser banalizada como está Exatamente. uma política para ser feita. E lida com vidas, né, Tasca? Então lida com vida e lida brincadeira. fundamentalmente com conhecimento e experiência e condições de trabalho. E o médico tem que estar sempre atualizando para não fazer, né, deixar de fazer, ou digamos assim, não fazer besteira, né, durante o seu exercício. É exigido do médico que ele se atualize, é exigido que ele que seja humano, que ele tenha conhecimento, que ele tenha bom senso, e é cobrado dele uma condição de trabalho que está ficando indigna, para que o indivíduo possa exercer atividade dentro do que é cobrado dele. Exato, das muita normas. Cobrança, né, Tasca? Muita cobrança e muito desgaste. Enfim, não é uma época boa. A medicina hoje é considerada uma profissão de risco. Já visto que nós temos, há pouco tempo nós vimos colegas nossos sendo assassinados em função de perícias que não contentaram o paciente. Quer dizer, o colega está fazendo o trabalho dele, né, e está exposto realmente às vezes a alguma agressão. A acusações, enfim, a uma série de sabores, né? Mas isso eu acho que faz parte da época e o Conselho está tomando uma posição muito, muito interessante, muito participativa no aconselhamento, na fiscalização, no julgamento, na avaliação dos colegas que não compatibilizam com essa boa prática médica. Ô Tasca, em Belo Horizonte tem o CRM, né? Que eu acredito que como se fosse, para o pessoal entender, como se fosse a matriz. Aqui em Poços tem a delegacia do CRM. Tem outras cidades aqui de Minas ou só Poços de Caldas? Então, assim, eu tenho a função fiscalizadora do exercício profissional. Eu sou conselheiro e delegado do Conselho Regional de Medicina. Eu exerço aqui uma função de delegacia do Conselho Regional. É o órgão de choque. Eu vou cada 15 dias para Belo Horizonte, se reúne com os outros conselheiros do Estado, são 42 conselheiros, 40, é praticamente assim, são metade dos conselheiros são de Belo Horizonte e metade do interior. Então são 20 cidades e 2 conselheiros são designados pela Associação Médica. Então, se reúne 42 conselheiros e vai determinar... A cada 15 dias isso? Cada 15 dias. Na quinta-feira nós começamos a trabalhar às 16 horas
e terminamos meio-dia do sábado. E lá, então, é discutida a política médica do Estado, é discutido as denúncias médicas e é feito o julgamento dos colegas que eventualmente vão para processo disciplinar. Eles são julgados. A gente pensando assim em julgamento, o CRM aqui em Poços tem o mesmo poder que o CRM em Belo Horizonte? Não. Aqui você eu não reúne, tenho, né, digamos assim, as denúncias e leva para Belo Horizonte. Quem julga colega do ponto de vista ético é o Conselho Regional de Medicina, esse conjunto de conselheiros que se reúne, no mínimo, nas sindicâncias, que é um pré-processo, são 6 conselheiros, e para fazer um julgamento de um médico são 11 conselheiros. Quer dizer, não é uma coisa assim, não, né, é uma coisa, de qualquer jeito, é uma coisa muito certinha. Alguém, né, se responsabiliza pela sindicância, alguém se responsabiliza pelo processo, são vários conselheiros determinando a fase, mas o julgamento é necessário no mínimo 11 conselheiros. Então acho que isso é muito importante para quem está nos assistindo, né, para os telespectadores, ver que realmente o Conselho Regional de Medicina fiscaliza e cobra, né, do médico. Cobra e pune. Então não é. Do ponto de vista ético. O médico não faz o que ele quer, né? Não, do ponto de vista ético. É lógico que isso da denúncia se abre uma sindicância, que essa sindicância ela pega todas as informações, depois é dado a um conselheiro para fazer a instrução, depois é apresentado para mais 5, 6 conselheiros, e aí se decide se vai arquivar, se volta para mais informações ou se abre um processo ético profissional. Abrindo o processo ético profissional, aí começa então oficialmente uma caminhada que vai terminar com o julgamento do colega, que ele pode ser apenado ou não. Se ele não for apenado, ele pode se solicitar a ida dele para o Conselho Federal de Medicina. Se ele for apenado, ele pode e muitas vezes solicita a ida ao Conselho Federal de Medicina para ter um julgamento numa instância superior. Isso é feito com todos os processos, com todas as penalidades, e que vai até a cassação. A maioria das penalidades é tudo sob sigilo, então não se conhece, a não ser no âmbito do Conselho, para resguardar a imagem. O indivíduo não pode ser colocado na mídia ou colocado para julgamento público antes que o Conselho Federal também valide a penação. Quer dizer, realmente é um processo muito sério, né? É um processo sério, porque para você fazer um profissional, para você formar um profissional, não basta os 5 anos, 6 anos de curso, mais os 3, 4, 5 anos de residência. Exatamente. É uma vida de aprendizado. É uma vida inteira, né? Então não é uma denúncia que pode ser levado e destruído esse indivíduo. Você imagina são uma apurados denúncia, os fatos, né? Os fatos são julgados, tem perfeita capacidade de defesa, e é dado o mesmo direito de quem está acusando para que ele se defenda. É extremamente equilibrado o pêndulo. O pêndulo é bem equilibrado. Seja, as pessoas leigas que participaram do julgamento, elas têm a noção exata do que o que não existe esse corporativismo que se diz. Tanto que, por exemplo, casos de denúncia nossa de Poços de Caldas, eu não participo. Porque de repente você pode ter um grau de amizade com a pessoa. Não participo de nada. Alguma tomada de informações me é pedida. Então eu me restringo a ter essas informações, encaminhar para o conselho. Talvez o conselheiro que vai cuidar disso é um conselheiro vamos supor, de Montes Claros, de uma cidade distante, para não ter nenhum contato. Aqui. Quando é julgado médicos de Belo Horizonte, a maioria da Câmara Julgadora são médicos do interior que não tem contato nenhum. Então é feito de uma forma para que a gente julgue o colega do ponto de vista ético e sem emoção, sem rancor e sem tentativas de defesas
Quer dizer, uma coisa muito honesta, muito séria, muito certinha, muito correta. Eu estou lá já na minha segunda gestão e aquilo é um aprendizado e é um amadurecimento, e você aprende que o Conselho Regional ele é respeitado porque ele é sério. Se faz respeitar, né? Se faz respeitar. Tasca, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje conversando com o Dr. Tasca. Tasca, se um paciente, alguém quiser fazer uma consulta a respeito de algum médico, por exemplo, sobre a especialidade, sobre se a pessoa realmente é médico mesmo, tem algum site, qual é o procedimento, onde que essa pessoa deve procurar? Bom, você pode ligar para a delegacia do conselho aqui, o meu secretário é o Francis, e o telefone lá é 3714-8009, ele consulta o Conselho Regional e devolve a pergunta. Se quiser, entra no site do Conselho e faz a pesquisa no próprio Conselho. Eu acho isso importantíssimo. Porque às vezes a pessoa tem dúvida, será que esse médico tem título mesmo disso? Será que ele é especialista? Será que não é? Então acho que é importante a pessoa fazer uma consulta. O título não impede que ele desenvolva uma atividade especial. O título faz com que ele possa promover a especialidade dele. Você pode ser um excelente obstetra e não ter título de especialista. Você pode ser excelente cardiologista e não ter o título de especialista. Só que para que você publique, divulgue que você é cardiologista, você tem que ter o título, né? Ter o título registrado no conselho. Então é lógico, se a pessoa tem o título registrado no conselho, é sempre um aval da qualidade médica que ela presta. Não é infalível, existem profissionais excelentes que não tiveram oportunidades de fazer de conseguir o título de especialista, mas eles também não podem propagar que são especialistas. Ô Tasca, por exemplo, o médico de um estado, ele pode trabalhar em outro estado com o mesmo CRM? Então, é uma pergunta e um conflito que eu vou explicar para vocês. Você pode usar o seu CRM de origem para trabalhar em outro estado por 3 meses. Você avisa o Conselho Regional que você vai atuar naquele estado, feito que você pode estar habilitado para desenvolver a sua atividade médica durante 90 dias. Feito? Só que a vigilância sanitária entende que para que você emita receituários controlados, você tem que ter o receituário do estado. Então, olha a situação como é que ficou. Isso é um conflito que nós temos percebido e que provavelmente o Conselho Federal deve negociar com a vigilância sanitária e resolver, porque ela não permite que você, sem o CRM do Estado, emita uma receita de medicamento controlado. Então a sua atividade fica truncada. Exatamente, porque a receita, por exemplo, a receita controlada, a receita azul, né, que todo mundo conhece, é só dentro do estado, né? Se você pegar a receita em Minas, você não compra o medicamento em São Paulo. E a resolução do Conselho Federal, que tem peso de lei, ela diz que você pode exercer a medicina. Então são serviços, porque o Conselho Regional é uma autarquia federal. Ela é uma autarquia federal, ela não é privado nada. Nós seguimos normas federais. Né? E é concurso público, é feito toda como um funcionário federal. Enfim, tem alguns conflitos que estão aparecendo e que devem ser resolvidos ao correr do tempo aí. Qual que é a postura do CRM, Tasca, por exemplo, em relação a médicos, né, que formam em outros países? Que a gente sabe que tem outros países, que o pessoal às vezes vai do Brasil para outro país e acaba formando em medicina. Qual que é a postura do CRM em relação a isso? Então, a postura do CRM, que já é normatizada e aceita, é que eles prestem uma prova, façam um estágio numa faculdade, uma universidade, que tem as várias universidades que se prestam a isso, e que eles passem no exame de suficiência na língua portuguesa e em medicina. Bom, lógico. Tudo bem, 800 e X candidatos fizeram a prova, 60 passaram. O governo federal entendeu que estava havendo
uma pressão para não passar e puxou para ele fazer o exame. De 800 passaram 2. Minha nossa. Então, existe uma pressão hoje para que se libere, para que esses médicos venham atuar e com exames mais fáceis. O Conselho Federal é radicalmente contra. O indivíduo tem que se mostrar suficiente na língua e na medicina para exercer profissão nossa aqui no Brasil. Não tem sentido nós lutarmos para qualificarmos cada vez o médico que se forma aqui, lutarmos para barrar a escola que não tem qualidade e o médico de fora tem entrada franca. É verdade. Então, às vezes, facilita a entrada do colega, né, em outro país, mas chega no Brasil, aí fica diferente, né? É uma guerra, né? Essa política populista, ela não vai terminar de uma forma saudável. Nós hoje temos tanta escola, ou mais, só perdemos para 4 países, Estados Unidos, a China, a Índia e um quarto país aí que eu não sei, que eu não lembro. Agora, a Índia, a população dos Estados Unidos são 300 milhões de habitantes, da Índia 1 bilhão, da China 1,5 bilhão. E nós estamos jogando médicos sem qualificação profissional no mercado. E sem possibilidade, veja, de que eles façam uma residência para se qualificar melhor. 40% Exatamente, a especialização é importante, né? 40% só consegue fazer uma residência. Só 40%? Só. 60% estão sendo lançados no mercado sem a devida experiência. O que você fala, então, o número de médicos formados, que a Faculdade de Medicina, todo ano, o número de vagas, né? O que você fala sobre isso, Tasca? Tem estudos do Conselho do CFM que mostram que não necessita mais de médicos. Necessita de qualificação de médicos e políticas de interiorizar o médico. A maior concentração de médicos hoje é no Sudeste. Por quê? Tem melhores condições de trabalho e de ganho. Nós vamos agora... O governo agora abriu mais 2.400 vagas por ano de médico. Vai ter uma média de 3 médicos, 3,5 médicos para cada 1.000 habitantes. A política dele diz que é 2,5 médicos por 1.000 habitantes. Não sei de onde ele tirou esse número, mas enfim... É a estatística deles, né? Eu acho que é uma política, e o Conselho acha que é uma política meio populista, e que não vai resolver o problema. Porque nós não precisamos de mais médicos, nós precisamos de bons médicos. Bons profissionais, né, Tasca? E uma política de fixação do médico no interior. Como tem a política para o juiz, para o promotor, para o delegado. Porque há regiões em que falta médico realmente. Falta médico, né? E não tem atrativo para médico. Quer dizer, um médico não tem por que procurar. Então, procurar as capitais, as cidades maiores, talvez até em termos de ganho, de condições de trabalho, de tudo, né? Você tem que atrair o profissional. O bom profissional, ele quer fazer uma boa medicina, ele quer ficar num lugar que tenha condições. Se ele não tem condições de fazer uma boa medicina, ele não vai para o interior. Ele não vai. Exatamente. Ô Tasca, eu gostaria de conversar um pouquinho com você também a respeito de UTI. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia. Hoje o Dr. Tasca é o nosso convidado. Tasca, a respeito de UTI, qual é a diferença, explicando para os nossos telespectadores, entre UTI e CTI? Eu acho que é tudo a mesma coisa. CTI seria um conjunto de UTI. Então teria UTI cardiológica, UTI neurológica, UTI de politrauma, UTI oncológica. Hoje em dia está perdendo o foco porque o volume de pacientes é tão grande que teria que ter CTI específica para politrauma, para oncologia, para neurologia, para cardiologia. Né? Infelizmente, financeiramente ainda não é possível, mas o caminho é esse. Em relação, nós sabemos que cada leito de UTI tem seus equipamentos, né? E em relação aos profissionais que atuam ali, por exemplo, no caso do médico e da equipe de enfermagem, tem um número ideal para trabalhar na UTI? Tem. O mínimo do Ministério da Saúde é que tem um médico intensivista para cada 10 leitos, um técnico para cada 2 leitos e uma enfermeira para cada 10 leitos. Então, realmente, é uma coisa bem controlada, né? Até esse 10 é o mínimo, leitos. Né? O mínimo. E em relação a roupas, né, a vestimenta, às vezes o pessoal fica preocupado, mas eu vou entrar na UTI, por que eu tenho que trocar de roupa?
Só para completar, para uma UTI de 10 leitos, além do médico intensivista, tem que ter um diarista na parte da manhã e um diarista na parte da tarde. Isso por norma legal. Bom, a história da roupa vem a história do jaleco, né? É como se você entrar com paletó, não vai contaminar o paletó, né? Eu acho que tem algumas coisas que fogem à compreensão da gente que trabalha. O grande problema do hospital chama-se lavagem de mão. Lavar a mão, lavar e a mão, é tão simples isso, né, lavar Tasca? a mão. Se você quer coibir infecção hospitalar a um nível, porque extinguir você não vai extinguir, mas coibir a transmissão da infecção hospitalar, você tem que lavar a mão, e medidas que já hoje são perfeitamente aceitáveis e de se fazer. O duro é para que todo funcionário faça. Mas que faça não é só correto, o médico, né? é todo funcionário. E o médico mais ainda. Exatamente, tem obrigação de fazer isso. Agora, você não lava a mão, bota a mão no aparelho de pressão, bota a mão no estetoscópio, coloca a mão... Bom, é uma confusão danada. É a maior causa de proliferação. Nós sabemos também, Tasca, que existe a falta de leitos, né, em UTI. Na tua opinião, qual que é a saída para isso? Para que melhore esse número de leitos? Tem uma saída para isso? A saída é fazer mais leitos. A população está envelhecendo. Você não está dando saúde para a população. Você está tratando as doenças da população envelhecida. Você está tentando dar saúde através da vacinação, da alimentação, da higiene, bons hábitos de vida ao longo da vida. Mas nós, hoje, estamos numa fase da vida com algumas doenças. Uma pessoa de 70 anos tem 3 doenças em média. Então, essas doenças têm que ser tratadas para dar uma qualidade de vida. E essas pessoas estão vivendo mais e estão sujeitas de ter mais, a usar mais um leito, eventos agudos e ir para um hospital. Saída para isso, abrir mais leitos. Abrir mais leitos, né? E mais verba na saúde. Para isso, o Conselho Federal junto está apoiando uma campanha de 1,5 milhão de assinaturas para que o governo federal volte e dê 10% do orçamento federal para a saúde. Porque eles cortaram de 10 para 3. Que isso. Se não tiver dinheiro, você não consegue fazer leitos hospitalares. Não tem como. Porque a gente sabe que isso tudo é muito caro, né, Tasca? Não existe uma boa medicina e uma boa assistência médica sem muito dinheiro. A prevenção é fundamental para que as pessoas vivam melhor e com menos doença. Porque se não houver prevenção, elas ficam doentes mais cedo. Não tem como. Aí, mas a doença é inerente o ser humano vai envelhecendo, vai desgastando, vai tendo problemas. Geneticamente, ele tem uma propensão para uma série de doenças que vai se mostrar ao longo da vida. Então, infelizmente, nós vamos... E a gente sabe que os equipamentos de UTI são caríssimos, né, Tasca? Então, são caríssimos e têm vida útil limitada, né? Tem que se trocar, né? Tem que se investir, não se tem condições de fazer medicina sem Tasca, tem algumas perguntas, né, de nossos telespectadores, se você puder responder, pode ser? Vamos lá, primeira pergunta. Eu gostaria de saber se toda cidade do interior tem uma delegacia do CRM. Eu acho que as maiores cidades, as cidades mais representativas, em Minas são 20 cidades do interior. Próxima. Gostaria de saber se paciente internado em UTI pode receber visitas a qualquer momento? Uma boa pergunta do Leandro. O ideal é que sim. Aliás, alguém da família deveria estar do lado desse paciente. Infelizmente, as instalações que nós temos hoje, porque são instalações mais antigas, não foram hospitais que foram planejados, preparados para isso, né? Mas o esquema de humanização que vem por aí é que os hospitais tenham acomodação para que fique alguém com o paciente. Seria muito bom, alguém da família do lado. A recuperação fica muito melhor, né, Tasca? Muito melhor, sem dúvida. Próxima. Gostaria de saber se a delegacia CRM de Poços de Caldas tem os mesmos poderes da delegacia de CRM de Belo Horizonte. Não, nem quero. É muito comum, muita coisa, muita responsabilidade. É muita responsabilidade realmente. Nós temos
a autoridade para fiscalizar, conversar com o colega, tudo. Esse conselho é conselheiro. Ele quer recuperar o colega que está saindo dos eixos, se possível. Desde que não tenha infrações éticas, a gente consegue conversar e trabalhar. Agora, punir o médico, julgar o médico é papel do Conselho Regional de Medicina, não nosso, graças a Deus. Né? Tem mais alguma pergunta? Eu gostaria de saber onde está a dificuldade para abrir mais novos leitos de UTI. Renata, a dificuldade começa na área física dos hospitais, a dotação orçamentária, o dinheiro para a manutenção dessa estrutura e o médico qualificado para trabalhar em UTI. Se você hoje, só para dar um exemplo, abrir mais 20 leitos de UTI em Poços de Caldas, não tem médico qualificado para trabalhar na área. Você vai te lançar a mão de médicos não qualificados, vai poder dar uma assistência, mas não como deveria ser se fosse qualificado em terapia intensiva. Ô Tasca, infelizmente nós chegamos ao finalzinho do programa. Eu quero agradecer a tua presença e quero também dizer, né, que com tua conduta ilibada, né, e graças a Deus, há quanto tempo você está à frente do CRM aqui em Poços, então, assim, o pessoal, a classe médica, todo mundo gosta de você, a sua conduta aqui, nada a desejar. Queria parabenizar, agradecer sua presença aqui e pedir para você que deixe alguma mensagem, né, para os nossos telespectadores. Não, eu quero agradecer e dizer o seguinte, que não dá para banalizar a atividade médica. A atividade médica é ímpar. O indivíduo que está doente, ele precisa ser tratado e não dá para banalizar o tratamento. Tem que ser seriamente tratado, seriamente prevenido nas suas doenças e seriamente orientado. Não tem uma infecçãozinha, não tem uma inflamaçãozinha, tem doenças que podem levar o indivíduo a risco de vida. Exatamente. Então, fora a banalização, vamos exigir do profissional postura, conhecimento para que ele faça uma boa medicina e vamos dar a condição dele de trabalho. Exatamente. Tasca, muito obrigado pela presença. Obrigado, Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.